Olá, meu caro e minha cara. Como que você está? Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. Pelo menos alguns anos em que eu não apareço por aqui. Fico pensando como é que tá as coisas por aí, né? Como é que... Não sei. Enfim, já tô começando a pensar nas coisas e a gente nem falou dos textos, né? Se você é novo aqui, assim como eu quase, né? Depois de tanto tempo... A ideia do podcast é basicamente eu ler textos em que eu escrevi e tentar, na época, era dizer um pouco do que me levou a escrever, né? Mas acho que agora, depois de tanto tempo, talvez a proposta mude um pouco, né? Já que, como faz tempo, eu não sei se exatamente eu vou lembrar do que me levou a escrever. Tem texto que eu estava fazendo as contas, fazem mais de, sei lá, quase 10 anos que eu escrevi, então tem muita coisa aí, né? Mas acho que a proposta ela pode seguir um rumo próximo, no sentido em que vou ler e ver o que me atravessa, né? E dentro desse atravessar, quais perguntas podem surgir, né? Ideias que podem chegar. E a gente vê, né? Juntos aí até onde a gente consegue ir caminhando, né? E, enfim. O texto que eu vou ler, ele não tem nome, né? Mas a gente poderia chamar ele de um talvez pude ter certeza. E de um talvez eu pude ter certeza, ela não existe. Mesmo com todas as variáveis constantes, o meu amor oscila, de sorrisos a lábios fechados, sem vista para um fim. O pior é sempre acreditar, mesmo em dor, que o final vai ser aquele que dizem ser feliz. Lógico, ou você se salva ou afunda junto. O maior conselho que te dou é que não venha se não for para se entregar. Por momentos distintos, variáveis, mútuos, humanos. É importante ter abraços abertos para meus lábios feridos. Eu disse tanto, sem nenhuma palavra, e você acreditando que não iria voltar. Eu e você sempre fomos o que seremos ao ser um só. Só de sozinhos e de amores sempre em vão. Eu a encontrei. O texto desse papel em junção vai trazer meu íntimo, que busquei descrever de um jeito que provavelmente ninguém entenda. Mas busque entender. E não é para mim entender, mas sim para você se descobrir. Se olhar em minhas palavras, que nunca levaram meu nome, verá que, apesar de tanta bagunça, é possível buscar a solução de muitas dúvidas. Eu escrevo tentando me salvar para você ler e junto comigo se encontrar. Está errado, mas sempre pensei assim e ainda penso. Quando é em mim, é em você também. Para me amar, te amei primeiro. Eu confesso que depois de tanto tempo, né, voltar e ler o texto assim, acho que eu precisaria quase que pausar a gravação para refletir um pouco sobre ou ver como que me toca, enfim. Mas assim, basicamente, assim, de forma mais direta de agora, né, eu acho que eu poderia dizer que basicamente esse é o primeiro texto do livro, né, onde estão as coisas, os textos que eu escrevi, né, e justamente o de um talvez pude ter certeza leva o título, né, é o título do livro em si, né. E eu lembro que faz bastante tempo, viu, gente? Acho que lá para 2016, 2015, 16, talvez. Eu lembro que tinha um amigo que hoje, né, infelizmente, a gente nem tem mais contato, né? Que ele me disse algo mais ou menos assim, tá? Eu não vou, né, me arriscar a dizer exatamente as palavras, mas era que numa ideia em que tinha-se um concurso de filosofia, não sei, né, em que diziam que qual que é a certeza absoluta, né? Qual é a maior certeza? Uma coisa assim, tá? Não vou lembrar exatamente.
Mas é que... E aí ganhou-se lá... Eu nem lembro se isso realmente aconteceu, tá? Mas assim, a ideia era que a maior certeza de todas era que ela não existia. Essa era a certeza absoluta. De que a certeza ela não existe. E aí eu fiquei com isso. Tanto que eu acho que eu tô lembrando até agora, né? Quase 10 anos depois, e eu tô lembrando disso, né? E eu fiquei com isso e resolvi escrever e talvez levar isso como uma forma poética, talvez, que é o que o texto foi, né, aqui pra gente. E aí eu, né, talvez eu pude ter certeza, né? E que ela não existe, né? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando no talvez em que aparece na nossa vida e que ele dá certezas pra gente, mesmo que as certezas não venham a ser as certezas absolutas do concurso lá, da filosofia e tudo mais. Mas talvez exista algo, né, em que, nos momentos em que a gente tem dúvidas, ou momentos em que a gente se vê dentro de um talvez, a gente pode encontrar certezas. Mesmo que talvez, olha só, talvez aí, a certeza ela não se sustente por muito tempo, mas será que ela não é uma certeza no momento em que ela é? No momento em que ela acontece? No momento em que eu tenho certeza de que eu, sei lá, eu gosto de pipoca. Por enquanto essa certeza se mantém, sabe? E não tá tudo bem, né? Eu acho que talvez de uma certa forma também a gente fica meio que nesse lugar de querer ter as coisas absolutas, como talvez de um jeito para tentar ficar menos frustrado, não sei, sofrer menos, não sei, mas fico pensando, né? Como talvez também tá tudo bem ter certezas e ao mesmo tempo questionar essas certezas, né? Eu acho que realmente o ponto talvez aqui é não se mergulhar absolutamente em uma certeza de forma em que você fique cego apenas nessa certeza, porque ela pode ser questionada, pode ser duvidosa, pode não se permanecer. E aí, não sei, né, se está fazendo sentido tudo isso, mas aí me vem uma outra coisa, né, o quanto às vezes a gente fica com certezas dentro da gente e que na verdade elas não são tão assim. Né? Às vezes você pensa algo, você imagina algo sobre outra pessoa, eu tenho certeza que a pessoa pensou nisso, eu tenho certeza que a pessoa fez isso, eu tenho certeza que ela é assim. E aí quando chega lá na hora, pá, não é assim. A certeza nos escapa. A certeza nos faz ficar meio bobo, né? Faz a gente ficar meio exposto, talvez. Eu acho que, querendo ou não, quando eu peguei talvez esse texto como o início de tudo, era justamente isso, trazer minhas certezas que talvez não passam de um talvez e que elas existem, mas elas deixam de existir também, né? Afinal de contas, faz, sei lá, acho que 3, 4 anos em que eu não abro esse livro, por exemplo, que eu escrevi, que eu não leio algo, né? E que de repente eu tô aqui, tanto tempo depois, lendo eu mesmo, e não sei mais até onde as certezas de que eu tinha naquela época, elas se permanecem. Então, talvez ela exista no tempo enquanto nós existimos, ou acreditamos, ou dizemos que ela existe. E aí a certeza se desfaz conforme o tempo passa, conforme as certezas mudam. Nós mudamos, né? Eu com certeza mudei. É inacreditável olhar e pensar de quando eu escrevi para onde eu estou hoje, no sentido até físico da coisa. Uma outra casa, uma outra relação. Agora eu tenho 2 gatinhos que estão do lado de fora da porta esperando acabar essa gravação aqui para chegarem e fazerem a festa, né?
Eu acho que também, e tem um outro ponto, assim, do texto, pelo menos assim, gente, que me traz mais destaque. Olha só, esse episódio já tá gigantesco comparado a todos que eu já lancei antes. Mas o final, ele mexe bastante comigo, assim, né? Porque eu lembro que eu também queria que as pessoas, quando fossem ler o texto, o poema, ele viesse apenas como uma ponte, uma inspiração, um meio, talvez, assim, para elas escreverem o próprio texto. Tanto que o livro em si, ele tem páginas em branco, com espaços para que a pessoa pudesse escrever, seja complementar alguma coisa que eu escrevi, seja para algo dela, uma arte, sei lá, qualquer coisa, uma manifestação dela em si, né? Porque, de uma certa forma, esses textos, né, quando eu escrevi, eles me permitiram um contato comigo, né, um toque, uma relação, sei lá eu, né, uma coisa aí. E uma aproximação, né, acho que essa é uma boa palavra. E aí eu lembro de pensar que também era isso, não era para ser só um texto que tipo, lá vem o Ronaldo falar do Ronaldo, né, coisa mais narcísica da coisa, mas também com uma possibilidade, um meio, como eu falei, uma porta aí de você entrar em contato com você também. Porque é aquilo, né, o texto que a gente lê, seja ele qual for, de uma certa forma, ele pode, não quer dizer que ele vá, mas ele pode, né, nos convocar, ele pode atravessar a gente, ele pode chegar, bater e falar assim, olha só isso aqui, pá, e jogar na nossa cara, talvez, né. E eu fiquei pensando que, não no sentido só de ficar jogando coisas na cara da pessoa, porque quem sou eu, mas às vezes uma frase, uma ideia, uma pequena coisa ali pode fazer você parar um pouquinho, respirar, ou olhar para tudo que está acontecendo, olhar para tudo que você está vivendo e refletir sobre, sabe? E aí é interessante, né? Porque o final do texto, né? Eu falo que eu escrevo tentando me salvar para você ler e junto comigo se encontrar, né? Realmente eu lembro que na época do texto e da criação, da construção de tudo isso, era um momento muito diferente do que hoje eu vivo, né? Era um momento muito doloroso, um momento muito forte, assim, para mim, né? De estar lá acompanhando e cuidando da minha mãe, que é justamente a mão, né? Olha só, né? Tem todo um movimento feito para ela nesse livro, nos textos também, mas porque, por exemplo, assim, né, uma curiosidade que eu não sei nem se eu já falei alguma vez, mas a mão que aparece nas imagens dos antigos episódios, que é o 8, 7, 6, enfim, segurando um cigarro, é da minha mãe, né? E, e eu lembro de escrever justamente atravessando esse processo com ela, porque ela tinha, né, a questão do câncer e a gente estava junto nessa, tanto cuidando dela e eu como filho ali tentando administrar tudo que era, sei lá, possível dentro de mim, com ela, com meu irmão, enfim. E aí eu fui em busca disso, né? Me aventurei a escrever e assim, galera, né? Escrever assim do jeito que deu, né? Não tinha muito, não sabia muito sobre regras e formatos e ideias, tanto que o livro ele é uma coisa muito assim espontânea, né? O texto, o jeito, até as vírgulas assim, eu fico, ué, que vírgulas são essas, né? Mas enfim, quem nunca também, né? Saiu adicionando vírgula por aí para tentar dar um efeito na coisa, né? Mas então, e aí esse finalzinho ele me pega justamente por isso, né? Que de ver esse lugar que eu tava, talvez, né? E de como que eu fui tentando administrar de algum jeito. E ao mesmo tempo, como também, né? é, 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 a gente tem uma ideia, né? Do que é certo e que é errado, porque eu até coloco aqui, né? Está errado, mas sempre pensei assim e ainda penso. Quando é em mim, é em você também. Para me amar, te amei primeiro. Eu não lembro exatamente por que eu coloquei que é errado, né? Está errado. Mas essa frase, para me amar, te amei primeiro, quando eu terminei de ler agora, me veio a ideia de que, sabe, quando a gente é bebezinho, a gente não ama ainda. A gente não sabe o que é amor. E aí me faz pensar se
quando eu escrevo isso, me veio assim muito direto. Se talvez em algum lugar, assim, quando eu era neném, com a minha mamãe, né, justamente ela, que estávamos aqui atravessando, estávamos aqui, né, vivendo tudo isso, em algum lugar dentro de mim não era justamente isso, né, para eu descobrir que eu me amava, assim, eu precisei amar ela primeiro. Sei lá, eu não sei se isso faz sentido, tem diversas teorias, né, enfim, que podem tentar, mas assim, vamos, né, fico pensando, né, o quanto isso pode ser não, para mim é, né? Se você não achar, eu sinto muito, mas como isso para mim é interessante, é bonito de ver. É bonito pensar que talvez lá no começo, né, a gente vira uma coisa só com a pessoa que a gente ama, então a gente ama ela e começa a se amar. O amor dela faz eu me amar, sabe? O amor dela faz eu ter esse momento. Não tô falando, gente, né, aquele negócio, nossa, então agora eu tenho que ficar dependente dentro de um relacionamento. Não, 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 não. Não. Mas é talvez mostrar a importância que é de se ter alguém quando a gente ainda não é. Entende? Quando a gente ainda não existe. Quando a gente ainda. Sabe, quando, na verdade, quando a gente acabou de chegar e não sabe de nada, né? Como é importante ter alguém que fique ali. Não estou falando que tem que ser a mãe em específico, mas uma figura, né? Uma pessoa, um ser humano que mostre para mim que eu também sou um ser humano. Que, querendo ou não, né, um bebê vem, ele não sabe de nada disso. Ele não sabe nem dele. Ele não sabe nem que ele existe. E aí, o quanto talvez, de algum jeito, não sei, provavelmente meio que inconsciente, ou meio instintivo, até no sentido de, às vezes, que eu lembro que quando eu escrevia, porque hoje eu não escrevo, né? Faz muito tempo que eu não escrevo. Quem sabe eu volte, mas isso daí é um detalhe, mas eu lembro das palavras elas virem muito forte, né? Acho que vinha quase como uma energia, assim. Talvez em algum lugar era meu neném, lembrando que isso aconteceu. Não sei. Uma viagem, né? E assim, me faz pensar que é justamente a ideia, talvez, do podcast em algum lugar, né? Nos fazer lembrar que no final das contas, assim, eu acho que o que nos resta, acho que o melhor, né? Só nos resta ser amor. E geralmente eu termino o podcast assim. Mas esse aqui eu não vou terminar porque basicamente é uma volta muito longa, né? Faz bastante tempo. Mas é isso, galera. No final, vou agradecer vocês por terem escutado. Espero que eu publique esse episódio e que dê certo, né? De voltar com algumas bitucas aí, né? Vamos ver o que acontece. Se você quiser deixar algum comentário escrito aí sobre, sei lá, alguma coisa que te atravessa também, fica à vontade, algum texto. Eu tenho até que ver como é que faz para entrar de novo na conta no Instagram do Bitucas só para relançar isso aqui. Mas quem sabe a gente volta, né? E volta, sei lá, trazendo aí os outros textos, né? Porque texto realmente não falta. Eu não sei, realmente foi uma produção de textos intensa. Mas acho que por hoje já tá bom, né? Então, espero que você fique bem onde quer que você esteja. E como eu falei antes, e agora de uma forma mais finalizada, espero que você lembre que talvez no final das contas só nos resta uma coisa, que só nos resta ser amor. Tchau!